OAB Ceará de plantão no processo de votação da Câmara dos Deputados favorável ao processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Guarda compartilhada é tema de seminário em Fortaleza. Decisão da Justiça Federal permite sociedade individual de advogados aderir ao Simples Nacional. Comissão de Direito Previdenciário visita subseções no interior do estado. Fique informado sobre as notícias do Judiciário Brasileiro e da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui no programa OAB na TV Mundo Jurídico. A OAB Ceará e o Centro de Apoio ao Advogado e à Advocacia estiveram de plantão no domingo, dia 17 de abril, para acompanhar a votação da Câmara dos Deputados, que foi favorável à admissibilidade do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. O plantão começou ao meio-dia. A Ordem acompanhou como observadora as movimentações nas ruas de Fortaleza para garantir o livre direito de expressão da população. É muito importante que a OAB, nesse domingo, dia 17, mais uma vez, exerça uma pauta cidadã, fazendo com que nós disponibilizemos a nossa estrutura e acompanhemos de perto, em nome da democracia, da consolidação do Estado Democrático de Direito, as manifestações populares. Hoje é um dia de muito tensionamento. A Câmara dos Deputados irá fazer a admissibilidade do processo de impedimento da Presidente da República e nós aqui estamos acompanhando para que o cidadão tenha o livre exercício de se manifestar. O Centro de Apoio percorreu os principais pontos da cidade, onde ocorriam as manifestações pró e contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff, na Praça Portugal e na Avenida da Universidade. Isso é um momento histórico, um momento importante para toda a nação, e inclusive para a advocacia, que acompanha diretamente essa discussão do impeachment, e a OAB cumpre aqui o seu papel institucional, de acompanhar e de verificar toda a situação, o desdobramento que se dará a partir desse processo. O conselheiro André Aguiar esteve presente representando o Conselho Seccional da OAB Ceará. Conselho mais uma vez aqui presente com a diretoria, nesse momento importante para o país, velando pelo cumprimento da Constituição e, sobretudo, do regime democrático de direito. A guarda compartilhada foi o tema central do seminário promovido pelo Instituto Brasileiro do Direito de Família em Fortaleza. A guarda compartilhada tem sido forte tema de debate. Isso vem acontecendo depois da promulgação da nova lei no final de 2014. A legislação trouxe alterações em relação à que estava em vigor. Por esse motivo, o Instituto Brasileiro de Direito de Família promoveu na última sexta-feira uma palestra sobre o tema. A OAB tem uma parceria com o IBDFAM. A questão do direito de família é um dos braços das nossas comissões temáticas e ficamos extremamente felizes em disseminar a cultura jurídica. Aqui tínhamos advogados, magistrados, membros do Ministério Público, sociedade de uma maneira geral, e é isso. A OAB tem por fim, na verdade, aproximar-se da sociedade e discutir temas relevantes do nosso cotidiano. A OAB não poderia deixar de estar presente nessa palestra do ilustre advogado Rolf Madaleno, que é uma referência no direito das famílias, nacionalmente falando, e a OAB Ceará, sempre parceira do Instituto Brasileiro do Direito de Família, o IBDFAM, está aqui, eu estou, nosso presidente Marcelo Mota, aprendendo com Rolf Madaleno, e também é um evento onde juízes, promotores, defensores públicos da vara de família se fazem presentes, e é importante essa troca, esse diálogo, essa interlocução da advocacia com os operadores de direito do Poder Judiciário. A explanação teve à frente o autor, professor e membro do IBDFAM, Rolf Madaleno. Bom, acho que a importância de a gente debater a guarda compartilhada é porque ela ainda continua confusa para todos nós, especialmente para o leigo. Se ela é confusa para o profissional, imagina para o leigo, especialmente o leigo que tem o seu filho, que quer conviver com o seu filho e que às vezes não consegue entender por que há tanta resistência do judiciário e de outras pessoas em relação à guarda compartilhada. O que significa dizer que existem duas leis e que dividem a guarda compartilhada sob dois ângulos diferentes. Um do que diz respeito à divisão de tempo, de permanência com a criança, 15 dias, por exemplo, para cada um, e outro que diz respeito às responsabilidades, a divisão das responsabilidades. Todos os pais devem ter responsabilidade com seus filhos e essa responsabilidade de participar da criação e da educação dos filhos não pode desaparecer só porque eles se separaram ou se divorciaram. Isso tem que ser mantido. Presentes ao evento, diversas autoridades no meio jurídico. Um evento dessa natureza nos brinda conhecimentos, trazendo inclusive
esse conhecimento através do professor e mestre Rolf Madaleno. Então, eles realmente trazem essa realidade e é o cerne realmente dos processos de família, são as guardas compartilhadas, as guardas disputas entre os pais pelos filhos. Então, nesse sentido, ele nos brinda com esse conhecimento e traz, né, novos horizontes, novos métodos, novas palavras, novas conquistas para a gente aplicar no nosso dia a dia. O Instituto realiza eventos dessa natureza para discutir assuntos relevantes e gerar questionamento. Foi o que disse Anislai Frota, presidente do IBDFAM Ceará. Discutindo questões da prática e do dia a dia da justiça nas varas de família e das sucessões. Então, a guarda compartilhada é um tema de extrema importância, porque ela trata dos direitos vulneráveis dos filhos de pais que estão em processo de dissolução conjugal. Para a vice-presidente da Comissão de Direito de Família da OAB Ceará, a explanação ajuda a enriquecer o conhecimento de juristas e operadores do direito. Na seara do direito de família, a gente sabe que tudo se renova com muita facilidade, né? E o direito de família tem que acompanhar as mudanças, os anseios sociais da família, né? Então é sempre importante que a comissão esteja atuante, esteja presente, representando os advogados, se renovando, né? Aprendendo sempre com profissionais como o Dr. Rolf e se atualizando mesmo, né? Nesses novos conceitos, no que possa vir a contribuir na advocacia para os clientes, para as novas famílias, para estar passando esses conceitos cada vez mais atualizados no direito de família. Decisão da Justiça Federal permite que a Sociedade Individual de Advogados possa aderir ao Simples Nacional. A medida foi comemorada pela advocacia. A decisão foi proferida no dia 12 de abril por meio da liminar do juiz da 5ª Vara da Justiça Federal do Distrito Federal. A partir de agora, a Sociedade Unipessoal vai poder aderir ao Simples Nacional e assim pagar menos tributos. Em caso de descumprimento por parte da Receita Federal, o juiz estipulou multa de 50 mil por dia. A decisão proferida pela 5ª Vara Federal do Distrito Federal, ela permite um tratamento igualitário entre as sociedades. Ora, se a sociedade individual de advocacia, que seria aquela equiparada ao empresário individual, à sociedade individual existente no mercado empresarial de uma forma geral, se ela em 70% da classe é composta por aquele advogado autônomo que está no dia a dia na labuta da advocacia, que precisa de uma carga tributária mais justa, não pode aderir, enquanto que os grandes escritórios poderiam aderir ao Simples, trata-se sim de uma medida que busca a igualdade entre as formas societárias e trazer uma justeza maior para a atividade advocatícia. A OAB Ceará e as demais seccionais brasileiras vinham pleiteando junto às esferas responsáveis o tratamento igualitário para todos os tipos societários. Agora, a carga tributária dos escritórios de sociedade unipessoal vai reduzir de 11,33% para 4,5%. Os benefícios são muitos. A bem da verdade, era uma distorção que existia na interpretação dada pela Receita Federal ao não permitir a adesão ao Simples pela sociedade unipessoal. A carga tributária, de uma maneira geral, para a grande maioria dos escritórios de advocacia, irá reduzir de 11,33%, que era o que se pagaria com a não adesão ao Simples, ao regime tributário simplificado, passando para, na enorme maioria, como eu acabei de dizer, para 4,5%. Então, realmente é um ganho significativo, uma redução de mais de 50% da carga tributária, fazendo com que esses pequenos escritórios, que ora são constituídos com a inovação trazida pela nova legislação, passem a ter uma competitividade maior no mercado. Para aderir à sociedade unipessoal, o advogado deve fazer um requerimento à Comissão de Sociedade de Advogados da OAB Ceará e elaborar a minuta do contrato social. O modelo do documento está disponível no site da Ordem. Em seguida, o advogado paga uma taxa na tesouraria e recebe a via do contrato social. Depois disso, ele precisa ir à Receita Federal e solicitar o registro do CNPJ. Ele precisa fazer um requerimento, na verdade, elaborar a minuta de contrato social de sociedade unipessoal, que até agora eu já adianto a todos os telespectadores que, como primeiro ato da comissão, tão logo que assumimos, a diretoria elaborou as minutas de sociedade unipessoal de advocacia e de sociedade simples, tendo disponibilizado no site da OAB. Então você precisa fazer um requerimento
lá na OAB, que será analisado pela comissão. Após o deferimento desse requerimento, constando os atos constitutivos, você deverá pagar uma taxa na tesouraria e receber a sua via do contrato social. Com a sua via, você deverá ir à Receita Federal para solicitar o registro do CNPJ. Para o pagamento do tributo simplificado, o advogado optante pelo Simples Nacional deve emitir uma guia específica, o DAS, que é um documento de arrecadação do Simples Nacional. Essa guia permite o recolhimento de todos os tributos de forma unificada, conforme faturamento de 180 mil, considerando o período de 12 meses. Quando você adere, já fica registrado na Receita e a guia ela já vem no valor referente à sua tributação, ao seu percentual, conforme o seu faturamento. Então, se o seu faturamento está na linha inicial do regime, da tabela prevista no Simples Nacional, você já ingressa pagando 4,5% e a guia já será emitida com esse percentual referente aos tributos. Vamos agora à palavra do presidente com o advogado Marcelo Mota, presidente da OAB Ceará. Olá, colegas, advogados e advogadas. Obtivemos uma excelente vitória na Justiça Federal em Brasília. O Conselho Federal ajuizou uma demanda e foi deferido o pedido de antecipação de tutela, garantindo aos advogados e advogadas o direito de serem incluídos no Super Simples. A pessoa jurídica, constituída de forma unilateral, agora pode desfrutar dos benefícios tributários, a menor carga tributária, e essa é uma grande conquista que divido agora com vocês. Essa semana, também aqui no estado do Ceará, sediaremos mais um campeonato de futebol de caixas de assistência. Todos nós estaremos unidos, privilegiando o esporte e, acima de tudo, o bom convívio com a advocacia. A Comissão de Estudos Tributários da OAB Ceará tem realizado uma série de ações em defesa dos contribuintes. E para conhecer as principais ações desenvolvidas por esta comissão, nós conversamos agora com o presidente da Comissão de Estudos Tributários da OAB Ceará, Dr. Alexandre Goiana. Dr. Alexandre, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. Bom dia, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Inicialmente, eu gostaria que o senhor explicasse para os nossos telespectadores qual é o objetivo, qual é o principal papel que cabe à Comissão de Estudos Tributários da OAB Ceará. Perfeito. Hervelt, inicialmente eu queria deixar aqui registrada a minha satisfação em hoje estar presidindo a Comissão de Estudos Tributários da OAB Ceará, comissão essa que iniciou-se em 2001, não é? Toda absolutamente fragmentada dentro de uma ideia de buscar uma justiça social, não é? Justiça tributária social, comissão que foi montada lá em 2001 ainda por mim, pelo Valdetário Andrade, Carlos Sintra, Juraci Mourão, Erinaldo Dantas, pessoas que atuam diretamente com a área do direito tributário, que estavam preocupadas naquele momento, né, com os reflexos da nossa carga tributária no nosso Estado brasileiro, né. O mais interessante é que essa preocupação ela não iniciou-se em 2001, né, mas especialmente no nosso caso, desde nossa formatura, e aí eu lembro de 1996, onde nós já atuávamos no direito tributário, né, já se falava em uma reforma tributária, já se falava em uma carga muito pesada de tributos, o custo Brasil muito elevado, né? E nós estamos hoje, 20 anos depois, discutindo a mesma matéria. Exatamente, meu amigo. Na realidade é uma luta constante, a OAB tem encarado essa luta de uma forma muito séria, não é? É uma luta constante tentando coibir alguns desmandos, não é? Seja do fisco federal, estadual ou municipal, buscando sempre também não só a briga, a boa demanda judicial, mas buscando também se aproximar dos órgãos para discussão das matérias tributárias de uma forma antecipada, né? Nada melhor do que nós nada melhor do que nós cuidarmos de um problema no seu nascidouro, né, do que posteriormente remediar esse problema. Doutor Alexandre, o senhor tocou num ponto bastante importante que diz respeito à reforma tributária. Essa é uma equação bastante complexa. Eu digo complexa porque na cabeça do empresariado, reforma
trata-se de diminuir a carga tributária, enquanto, por outro lado, para o governo, isso representa uma busca, um anseio por uma arrecadação maior. Então, como conciliar esses dois lados? É complicado. É muito complicado, Hervelt, principalmente num estado como o nosso, né, que utiliza um sistema tributário absolutamente complexo, né? Nós temos um sistema tributário que hoje, se você for contar com impostos, com tributos federais, estaduais e municipais, nós vamos ter aí cerca de 50, 60 tributos, né? Ninguém sabe ao certo quantos tributos você tem, porque você vai entrar impostos, você vai entrar contribuições, as taxas são das mais diferenciadas possíveis, né? Então, assim, é muito difícil e muito complexo nós conseguirmos ter uma reforma tributária onde todos os entes saiam satisfeitos, né? O mais importante que eu vejo numa reforma tributária, e isso já é objeto de discussões alongadas de muito tempo, isso remonta ainda à década de 70, não é? É que nós temos um sistema tributário uno. Não é? É necessário que um Estado como o Brasil, né, um Estado formado por Estados membros com características tão diferentes, ele tenha uma forma de tributação única. A divisão dessa tributação é que tem que se dar de uma forma diferenciada de acordo com a característica de cada região. Verdade. Tá? Mas chegarmos a essa equação, amigo, é muito difícil. É difícil. É muito difícil. Na realidade, o tributo significa o preço que se paga para viver em sociedade. Eu creio que grande parte da população não é contrária a pagar impostos, pagar tributos, que é o gênero. Mas o que se reclama é que, na realidade, o governo não faz a sua parte, não dá o mínimo. Uma arrecadação cada vez maior, há uma voracidade por aumentar esta arrecadação nos 3 entes, seja ele federal, estadual, municipal, mas não há uma contrapartida. Nós não temos saúde, não temos educação, não temos segurança pública, nós não temos o mínimo necessário, não é verdade? Claro, claro. Reflexo disso daí é agora a tentativa da criação de uma CPMF, né? A famigerada CPMF. Nós estamos vivendo um momento político bem conturbado. Um dos pontos que levou a esse momento chegar também a essa situação, um dos atores disso daí foi exatamente a volta da CPMF, né? A CPMF, inclusive, você tocou muito bem na questão da saúde. CPMF é uma contribuição, é um imposto disfarçado de contribuição, né, como já existiu, que deveria ser voltado efetivamente para a saúde, né? É fato que, na primeira vez que a CPMF existiu em nosso país, ela não se voltou efetivamente para a saúde, não é? Tanto que posteriormente ela foi afastada, né? E a OAB, o Conselho Federal, está agindo firmemente nesse momento com uma campanha a nível nacional envolvendo mais de 100 entidades, não é? Exatamente para se dizer não ao retorno da CPMF. Ótimo. O mais interessante, Hervelt, é que dentro das matrizes, dentro do manifesto que foi adotado, né, para fins de se dizer não à CPMF, nós vemos 10 parâmetros que são seguidos pela OAB e por essas entidades, e em todos os parâmetros você vê uma única premissa, é a justiça social. Né? A OAB ela está buscando, com isso, a justiça social. Doutor Alexandre, e quais são os projetos que a Comissão de Estudos Tributários da OAB Ceará está, no momento, tocando? Eu gostaria que o senhor respondesse logo após um breve intervalo. Voltamos a entrevistar o presidente da Comissão de Estudos Tributários do OAB Ceará, doutor Alexandre Goiana. Doutor Alexandre, a pergunta que ficou no ar no bloco anterior foi quais são os principais projetos ora desenvolvidos pela Comissão de Estudos Tributários? Perfeito. Hervelt, nós assumimos a Comissão de Estudos Tributários agora, no início da gestão, o presidente Marcelo Mota, né? A nossa comissão ela foi empossada agora em fevereiro, e de fevereiro para cá nós já desenvolvemos alguns trabalhos esses significativos, né, no que diz respeito à nossa situação enquanto OAB Ceará. Nós temos aí um embate, né, que está se iniciando
especificamente no que diz respeito aos operadores do direito tributário no estado do Ceará, tá? Com abrangência também para contadores, abrangência para as empresas, né, para os contribuintes como um todo, que diz respeito à criação de taxas, né, vem aí mais uma vez a busca do governo a se alimentar através de taxas, né, então a criação de taxas para o exercício do direito de defesa do contribuinte junto à Secretaria da Fazenda, né. Então foi criado por uma lei de 2015, algumas taxas junto à Cefaz, taxas estas que são vinculadas à possibilidade do contribuinte recorrer, né, impugnar algum auto de infração, algum lançamento, a necessidade de se fazer alguma perícia sobre determinado ato praticado, ato de lançamento praticado por um auditor fiscal, taxas, inclusive, coisa até esdrúxula, né? Se eu, como contribuinte hoje, necessitar entrar no sistema da Cefaz, né, que é um sistema que é fomentado pelo próprio ICMS que é pago pelo contribuinte, né, e precisar tirar uma nota fiscal avulsa, eu vou ter que pagar por essa para emitir a nota fiscal. Taxa para eu baixar um arquivo magnético, né? Então, assim, criaram-se algumas ações absolutamente inconstitucionais, absolutamente fora do atual contexto. E, obviamente, com um único objetivo de cobrança, um único objetivo de confisco, né? Então, a OAB Ceará, a Comissão de Estudos Tributários especificamente, já se manifestou com o parecer que foi encaminhado à sua presidência, né? Nós tivemos já sobre esse assunto uma conversa muito próxima ao Conselho Regional de Contabilidade, à Câmara dos Dirigentes Logistas, à Federação das Câmaras dos Dirigentes Logistas, FIEC, né? Ou seja, a sociedade civil está se organizando em relação a essa situação. Tivemos também, Evelt, uma grande vitória que foi conquistada agora recentemente para a classe, né? Através de uma liminar que foi dada em Brasília, tá? Fomentada pela OAB Ceará, acerca da possibilidade da sociedade unipessoal de advogados poder se enquadrar no Simples, não é? Ou seja, nós trouxemos aí a realidade de um advogado que pagava, em média, 27,5% de imposto de renda, né? Poder trazer isso daí para 5%, 6%, de acordo com o seu faturamento, né? Então, isso daí foi também motivo... Uma grande vitória para a categoria. Exatamente. Doutor Alexandre, como é que estão os preparativos para o dia 25 de maio, o dia em que será comemorado o respeito ao contribuinte e a liberdade de imposto, não é verdade? Exato. Uma data muito importante para a gente, né? Vocês já acompanharam em outros anos alguns movimentos da OAB e esse ano também faremos os mesmos movimentos, né? Trataremos aí com as associações de classe, trataremos com o CDL algumas campanhas para alguns contribuintes também fazerem o seu manifesto excluindo os tributos de algumas vendas. A comissão fará também um movimento na Praça do Ferreira, deixando muito claro qual é a carga tributária que o contribuinte comum, né, a pessoa física, está suportando hoje. Dentro disso, mais algumas medidas que nós iremos anunciar atempadamente. No que diz respeito ao imposto de renda, o dia 30 será o prazo final para a declaração, para a entrega das declarações. Temos que correr até porque esse ano nós temos uma grande diferença no que diz respeito ao profissional liberal, onde o advogado se insere, né? A partir desse ano, tanto o profissional liberal quanto o contribuinte tem que declarar o que foi pago a esse profissional liberal, mesmo que não gere nenhum tipo de benefício, né, com a informação do CPF. Então é hora de todo mundo estar muito atento para não estar gerando aí nenhum tipo de inconsistência futura. Então, Alexandre, infelizmente nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua presença e as informações aqui prestadas e abre agora espaço para as suas considerações finais. Eu que agradeço, Hervelt. Eu queria deixar muito claro para todos os advogados, para toda a sociedade, a OAB está atuante, a Comissão de Estudos Tributários da OAB está de portas abertas. Nós nos reunimos toda primeira terça-feira do mês na sede da OAB, a partir das 14 horas, e todos estão convidados a participar de nossa reunião e trazer assuntos do interesse da sociedade. Obrigado. Muito obrigado. Ivelise Maia. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Ceará, e a Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará, CAASSE,
possui um convênio firmado com o Promad para levar tecnologia até o seu escritório. Através dele, você tem acesso ao sistema jurídico e ao site do advogado de forma gratuita por no mínimo 6 meses. Caso seja recém-formado, esse prazo pode chegar até 2 anos. Então participe cadastrando-se em www.promad.adv.br e faça como quase 80 mil colegas advogados em todo o Brasil. O presidente da OAB Ceará esteve presente em mais uma reunião do Pacto por um Ceará Pacífico. Acompanhe. A Ordem participa do evento para colaborar com a iniciativa do governo. O projeto visa reduzir os índices de criminalidade no Estado e está lado a lado nessa luta pela sociedade. Na reunião foi apresentado um balanço das últimas ações realizadas pelo projeto. As entidades que formam o pacto também assinaram termos de cooperação. Entre eles, uma parceria entre a Sejus e a Secretaria de Segurança Pública e Desenvolvimento Social para a realização de um curso de capacitação de agentes penitenciários. Outro termo que também foi assinado efetivou a parceria entre a Sejus e o Senai Ceará para a realização de cursos profissionalizantes aos detentos em regime semiaberto. A Comissão de Direito Previdenciário está realizando uma série de visitas às subseções do interior do estado. O objetivo é criar em cada subseção um núcleo de interlocução entre a OAB Ceará, a Justiça Federal e o INSS, para tratar de temas relacionados ao direito previdenciário. A comissão, que já esteve presente em Sobral, Aracati e Limoeiro do Norte, pretende passar por outras regiões do estado. 33 novos advogados são incluídos oficialmente nos quadros da OAB Ceará. O presidente da OAB Ceará, Marcelo Mota, fez mais uma entrega de carteiras para jovens advogados. No total, 33 receberam o novo documento. Durante a solenidade, o presidente falou sobre a importância de novos jovens fazendo parte da ordem e sobre a importância das comissões temáticas. Além disso, ele destacou o crescimento da OAB e do surgimento de novas subseções. Para a advogada Carolina Pinheiro, o momento representa a realização de um sonho. Representa muita coisa, mas representa, acima de tudo, todo o esforço que eu tive, tanto durante os 5 anos de faculdade, estudando constantemente, todos os anos da faculdade já estudava, visando fazer a prova da OAB, né? E também felicidade, representa muita felicidade, porque realmente você se lembra de tudo que você passou, tanto na faculdade, mas também na prova, estudando para a OAB e tudo. Então, conseguir realmente passar na prova e hoje poder receber minha carteirinha é um momento de muita felicidade. O mesmo sentimento partilha o novo advogado Brian Williams. Um privilégio eu estar aqui, eu me sinto honrado e principalmente agradecer a Deus, porque foi ele que me deu força para conseguir chegar até aqui. E eu sinto como se fosse os frutos, colhendo agora, de que eu plantei na faculdade. Durante 5 anos, foram 5 anos de muito esforço, muito suor, muito árduo. Um trabalho que foi realmente plantado, e estou fazendo agora uma colheita daquilo que eu plantei. Além do presidente, outras autoridades também estavam presentes, como o presidente da ACAASE e o presidente da subseção de Aracati. O Conselho Federal da OAB está atento a essa crise política e econômica, ora vivenciada pelo país. E para conhecer as principais ações e de que forma funciona o Conselho Federal da OAB, nós temos a honra de receber agora em nosso estúdio o conselheiro federal pelo estado do Ceará, Dr. Ricardo Bacelar. Dr. Ricardo, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. Prazer, satisfação minha. Inicialmente eu gostaria que o senhor falasse um pouco para os nossos telespectadores sobre como funciona o Conselho Federal da OAB. Certo, o Conselho Federal ele é formado por 3 conselheiros de cada estado, não é? São 81 conselheiros, não é? E lá o Pleno é um órgão máximo de deliberação, não é, da advocacia brasileira. Nós, nas sessões do Conselho Pleno, não é, nós estudamos, não é, e deliberamos sobre questões relacionadas à advocacia, ao bem comum, não é, a questões nacionais, das mais diversas. E o Conselho Federal ele é dividido em 3 câmaras. A primeira câmara cuida dos processos de desagravo e dos processos de inscrição, que eu faço parte. A segunda câmara cuida dos processos disciplinares, que o Valdetário Monteiro, que era ex-presidente da Ordem, integra. E a terceira câmara cuida de a parte de prestação de contas, de campanha, de OAB, de eleição. É a terceira câmara, que é o Caio Rocha, que não é o representante. Então, do Ceará, sou eu, o Valdetário e o Caio. E nós estamos tendo uma ótima experiência, porque realmente é uma experiência diferente, porque você está ali
do lado, né, de representantes de todo o país, com diversas realidades, e o nível assim, intelectual é muito bom. Acho que é uma experiência assim, muito positiva. Doutor Ricardo, o Conselho Federal da OAB tem desenvolvido uma série de campanhas essas até mesmo em defesa dos contribuintes. A exemplo de uma campanha recém-lançada é Não à CPMF, uma campanha contrária ao retorno da cobrança do CPMF. O senhor poderia falar um pouco sobre estas campanhas? Certo. A Ordem tem esse histórico, não é, de defesa da legalidade, defesa dos interesses da sociedade, não é? Então o presidente Lamáquia puxou essa campanha do Não à CPMF. Nós passamos por um período muito difícil no Brasil, não é? Acabamos de ver aí a primeira votação do impeachment, não é? A própria Ordem entrou com o seu próprio impeachment também, a gente deu entrada também na nossa, mas ninguém consegue mais suportar essa carga tributária, que é uma carga tributária desumana no Brasil, e ao mesmo tempo que você tem essa carga tributária alta, você não tem nenhum retorno dos recursos que são não é, destinados à União, aos estados, aos municípios, e vivemos nesse clima de muita corrupção no Brasil, nesses episódios, né? Então, assim, eu acho que a gente tem realmente que o Brasil precisa de uma mudança muito profunda na sua estrutura política, não é? Para que a gente possa sair desse momento, que é um momento muito triste na história do Brasil. Vamos falar um pouco agora sobre o impeachment. Como o Conselho Federal da OAB está acompanhando todo esse processo? Certo. Nós tínhamos, desde o ano passado, um processo interno, né, com as pedaladas fiscais lá dentro para deliberar sobre a OAB ou não encampar um impeachment. E foi distribuído, né, para os conselheiros. Eu estudei o processo, eram 1000 páginas do relatório do Tribunal de Contas da União, que falava sobre as pedaladas. E com o desenrolar dos fatos chegaram mais duas partes do processo, o segundo volume e o terceiro. Um foi a delação do Delcy de Amaral e a outra foi uma parte dos autos da Operação Lava Jato. Então nós, durante 10 horas, deliberamos sobre o impeachment. A OAB deu entrada no impeachment, já tem um mês atrás mais ou menos. Antes dessa deliberação, o presidente Lamáquia convocou os presidentes de todas as subsecionais do Brasil, não é? E os conselhos dos 27 estados, 25 estados fizeram reuniões nos seus conselhos, e os seus conselheiros estaduais votaram, e a média de aceitação do impeachment foi de 80% a mais ou menos 80%, 85%, a maioria dos conselheiros, né? Então existe um movimento contrário, que eu acho natural, não é? De advogados que não concordam, como tem pessoas do povo também que não concordam, isso é natural, mas a grande maioria dos advogados e dos conselheiros, né, inclusive os conselheiros federais, quando nós votamos 81 conselheiros, dos 27 estados, 26 estados votaram a favor, somente o estado do Pará, não é, que votou contra, não é? E agora essa conversa de dizer que a OAB está rachada, isso é um argumento falacioso. Não, né? Não existe, né? É uma tentativa de deturpar, não é? Então eu acho que é mais ou menos proporcional a todos os lugares. Você tem mais ou menos, sei lá, 80% das pessoas que querem o impedimento da presidente e 20% que não querem, né? Então, por diversos motivos, seja que a gente tem que respeitar esses motivos, né? Mas a gente passa por um período complicado, porque ao mesmo tempo que as vísceras da corrupção elas são expostas no Brasil, através dos fatos, né? Eu sou contra aquelas gravações sendo colocadas nas mídias. Eu acho que aquilo ali, você tem uma gravação da presidente da República, eu acho que ela tem que ir, não é, para o Supremo, para o ministro fazer a investigação e o encaminhamento necessário, mas esses vazamentos eu particularmente sou contra. Eu acho que, e ao mesmo tempo a gente tem essas vísceras da corrupção que são expostas. Claro. E agora, nesse final de semana, quando a gente viu aí a primeira votação do impeachment na Câmara, a gente viu realmente o nível, né, dos nossos deputados federais, que é uma coisa à parte. É verdade. Que realmente todo mundo ficou impressionado com a falta de nível, não é assim, eu vou nem entrar em nível intelectual porque eles são representantes do povo, mas a compostura,
de alguns parlamentares, né, que ficavam dedicando aquele voto às mães, às esposas, aos filhos. Nós na OAB, nós votamos um processo de impeachment, demos entrada no processo. E eu, pelo menos quando votei, eu votei de acordo com o processo. Eu li o processo, são 1.500 páginas de processo, e o meu voto foi fundamentado no crime de responsabilidade. Não dediquei nem a minha mãe, nem a minha filha, nem a minha mulher, porque eu acho, inclusive, isso uma coisa triste. Você, no Brasil, ter que votar um processo de impeachment não é nada de alegre, você não tem nada que comemorar. Pelo contrário, a gente tem que chorar, porque realmente é uma página triste da nossa história. É deprimente. A gente tem que extirpar uma pessoa que foi eleita, né, pela população, pelo voto direto. Então, realmente é um processo, deixa de ser uma violência, uma certa violência, mas eu, pelo menos, acredito, né, pelo menos no meu processo, que eu estudei e votei, eu fundamentei o meu voto com base na existência de eventual crime de responsabilidade da Presidente da República, não é? Em relação às pedaladas e no da OAB e em outros fatos. Doutor Ricardo, o Conselho Federal está pedindo, junto ao Supremo Tribunal Federal e ao Senado e à Câmara Federal, o afastamento do senador Delcídio do Amaral e também do deputado federal Cunha. Eu gostaria que o senhor falasse sobre esse pedido de afastamento logo após um breve intervalo. Voltamos a entrevistar o conselheiro federal pelo estado do Ceará, doutor Ricardo Bacelar. Doutor Ricardo, a pergunta que ficou no ar no bloco anterior foi sobre o pedido de afastamento feito pelo Conselho Federal junto ao Supremo Tribunal Federal, ao Senado e à Câmara. Um pedido este para que sejam afastados tanto o senador Delcídio Amaral quanto o deputado federal Eduardo Cunha. Nós, na primeira sessão do Conselho Federal desse ano, né, nós entramos com um requerimento junto à Câmara do Deputado do Tribunal de Ética, ao Supremo Tribunal Federal, para que o Cunha seja afastado, não é? Uma pessoa que paira sobre ela a quantidade de crimes, a quantidade de questionamentos, né, que se tem, inviabiliza a atuação como chefe de um poder. Eu acho que sobre ele paira, não é, uma condição de como ele faz, né, que a gente vê que ele faz, de procrastinar o seu próprio processo, né, no Tribunal de Ética. Então eu acho que ele usa, não é, o fato de ser presidente da casa para poder obstacularizar, não é, o processamento do seu mandato. Não é? Aí o nosso pedido não é nem assim uma questão de... porque a OAB ela não tem legitimidade, né, é uma questão do Tribunal de Ética interna corporis do próprio Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, mas a OAB ela dá um indicativo institucional, né, da impossibilidade, né, de afastamento. Esse afastamento não é nem um afastamento parlamentar, porque aí você tem que passar por todo um processo de cassação, né, mas é do afastamento dele enquanto presidente da Câmara dos Deputados, né, que é uma função muito importante e a pessoa está ocupando aquele lugar. Então, em vez de usar a instituição em benefício da comunidade, em benefício do Brasil, você fica usando a instituição em benefício próprio, né, para se salvar das acusações. E em relação ao senador Delcídio, não é um réu confesso, fez uma delação, né, a OAB também pediu ao Senado um indicativo para cassação, né, do Delcídio, afastamento dele das atividades parlamentares, que não tem. Imagine você, um juiz de direito, não é? Como é que um juiz, um funcionário público, uma pessoa que puder atuar institucionalmente, tendo por ele sendo um réu confesso, não é, de uma quantidade de crimes que esse homem cometeu, né? Eu acho que a gente passa realmente por um momento delicado, né? Provavelmente vamos ter aí um governo de transição, o Temer deve governar aí, não é, um período, não é, vai tentar fazer o que puder. A OAB estará atenta também a esse governo, a esse novo governo. Com certeza, né? Se não cair lá no Tribunal de Contas da União, né? Porque vai haver no Tribunal de Contas que vai, não é, Tribunal Superior Eleitoral que vai examinar. Se não cair no TSE, eu acho que ele vai fazer um governo de transição e depois vai ser uma eleição aí para ver para onde é que vai aí
tantos anos do PT no poder, né? Agora as forças estão mudando de lugar, como faz parte da própria política, né? Então acho que a gente tem realmente que ficar atento, né? E tem que escolher os nossos dirigentes, né? Os nossos representantes, né? Com muito cuidado, né? Para que o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados não se transforme, né? naquele circo que a gente viu, né? No domingo, que foi vergonhoso, né? O nível, né? Pessoas cuspindo nas outras, o outro chamando o outro, falando que apoiando a ditadura militar. Então, quer dizer, é um nível assim muito ruim, né? Muito baixo. Acho que a gente tem realmente que lutar por um Brasil melhor. E outra coisa, a responsabilidade sobre o que está acontecendo é toda nossa. A gente fala, porque os níveis dos nossos deputados... Nós que escolhemos, somos nós nós, representantes. Os responsáveis somos nós que escolhemos. Então, o poder emana do povo, em seu nome será exercido. Então, somos nós os culpados imediatos desse nível ruim que tem, porque somos nós que escolhemos. Então, fica a mensagem para todos nós que nossa arma poderosa é o voto, é o que dá a esses governantes, a esses escolhidos, não é? A legitimidade para eles atuarem, para eles votarem, para eles fazerem o que eles fazem, somos nós que damos. Então, mais do que nunca, não é, nós temos que ter um voto consciente, um voto cuidadoso. É um perigo esse voto no palhaço, se bem que até que o palhaço foi muito educado, ele teve uma fundamentação, né? Que era o palhaço, né? Que todo mundo brincava, que era o Tiririca, mas ele teve uma postura profissional, foi lá e disse, sim, não estou entrando no mérito do que ele falou, mas da forma como ele se comportou ali na hora, né? E outros que brincavam com ele, né? Tiveram uma postura absolutamente ridícula de ficar dedicando o voto para os familiares, como se aquilo fosse um palanque eleitoral. E vão usar aquilo ali no palanque, né, eleitoral, com certeza, né? Doutor Ricardo, estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua presença, deixa aqui o convite de antemão para que o senhor retorne outras vezes ao nosso programa e abre agora espaço para as suas considerações finais. Eu agradeço o convite, não é? Tenho um especial carinho aqui pela TV OAB. Eu exerci aí durante 6 anos, né? A diretoria da Ordem do Ceará, 3 anos como secretário-geral adjunto, 3 anos anteriores como conselheiro e mais 3 anos como vice-presidente da casa, não é? E estamos irmanados aqui com a diretoria da OAB Ceará, com todos os diretores, não é? Com a gestão e a própria gestão também da OAB, do Conselho Federal, nós 3 lá, Ricardo Bacelar, Valdetário Monteiro e Caio Rocha, estamos juntos, não é? Representando o Ceará, e estamos à disposição de todos os advogados que precisarem, que tiverem algum assunto, alguma questão importante, nós estamos à disposição para cada vez mais trabalhar pela advocacia. Obrigado. Ivelise Maia. O acesso à educação e capacitação profissional dentro das unidades do sistema penitenciário cearense ganha um reforço nesse primeiro semestre de 2016. Com a segunda edição do ProJovem Urbano Prisional para internos, 250 jovens de 18 a 29 anos têm a oportunidade de concluir o ensino fundamental e receber profissionalização para facilitar a integração ao mercado de trabalho. A instalação de mais 2 comissões temáticas e discussão do aumento das custas judiciais foram os destaques da 5ª sessão extraordinária da OAB Ceará. A instalação das comissões de acompanhamento legislativo e de direito minerário e o projeto referente à revisão das custas judiciais foram os principais temas da 5ª sessão extraordinária da OAB Ceará. A sessão extraordinária de hoje, nós contamos com a posse de mais de 200 advogados e advogadas nas comissões temáticas. Também aproveitamos o ensejo e constituímos mais 2 comissões. A primeira, a Comissão Especial de Acompanhamento Legislativo, ou seja, a OAB estará presente nas casas legislativas, acompanhando bem de perto os projetos de lei, especialmente aqueles que são afetos à advocacia e à nossa sociedade. Também estaremos aqui com a nova comissão, a de Direito Minerário, ou seja, a OAB ampliando o seu leque de atuação nas comissões temáticas. Hoje também tivemos a oportunidade de discutirmos o projeto que seria levado ao plenário do Tribunal de Justiça no que tange à revisão das custas judiciais. Durante a sessão, mais de 200 advogados foram empossados nas comissões temáticas. A vice-presidente da Ordem, Roberta Vasques,
conclamou a participação da classe. Uma sessão muito produtiva, foram criadas mais 2 comissões temáticas, a Comissão de Direito Minerário e a Comissão de Assuntos Legislativos. Então, advogados que fizeram seus requerimentos, que foram aprovados pelo Conselho Pleno, e é com muita alegria que nós recebemos mais essas 2 comissões temáticas, agora 66 comissões na ordem, comissões ativas, que trabalham lado a lado com a advocacia e com a sociedade. Discutimos também a tabela de custas, essa nova proposta do Tribunal de Justiça, estamos agora discutindo esse assunto, e aproveitar aqui a oportunidade da TV OAB para conclamar a participação da classe nas comissões temáticas, que trabalhem ativamente nessas comissões, que são um verdadeiro elo de comunicação entre a sociedade e a advocacia. A recém-criada Comissão de Direito Minerário vem com o objetivo de incentivar discussões relacionadas à mineração. Para a OAB, a importância primeiro, a inovação do tema, né? Apesar do tema, o direito minerário em si, ele não ser algo novo, mas como ciência mesmo, como matéria, a parte do ramo do direito, ele tem sofrido mutações, e tem cada dia se firmado mais. Então, o objetivo, quando nós demos entrada no pedido de criação da comissão, foi justamente incentivar, fomentar o ensino jurídico desse ramo, e tentar dissuadir dos ramos do qual ele estava vinculado. Ele dialoga diretamente com o ramo do direito ambiental, com o direito tributário, com o direito administrativo, mas hoje ele já possui autonomia científica suficiente para ser tratado como ramo próprio. Ao ser empossado, o presidente da Comissão Especial de Acompanhamento Legislativo, George Oliveira, explicou a importância da criação da Comissão para a Ordem. Essa comissão busca facilitar o diálogo entre a Ordem dos Advogados do Brasil e as câmaras legislativas do Estado do Ceará e câmaras municipais do nosso Estado. Nós queremos facilitar o diálogo, servir de ponte entre a Ordem dos Advogados do Brasil e a produção legislativa de nossos parlamentares, sejam eles estaduais ou municipais. Desde 1988, a Escola Superior de Advocacia do Estado do Ceará vem exercendo um papel fundamental para a profissionalização dos acadêmicos de direito e advogados atuantes. Conheça agora um pouco mais sobre o funcionamento da ESA. Enquanto as universidades levam a teoria aos alunos, a ESA se propõe a trazer o conteúdo prático e profissional. A escola oferece ao estudante de direito o primeiro contato com a advocacia. Os cursos oferecidos têm o objetivo de atualizar os profissionais da classe sobre as constantes mudanças nas legislações. A atividade da advocacia vive em constante mudança através das alterações quase que cotidianas das legislações. Então, você manter-se atualizado é uma questão de bom posicionamento para o mercado de trabalho. Então, aquele jovem advogado, o advogado início de carreira, que vem para a escola, ele tem essa possibilidade de, em um contato direto com profissionais mais experientes, que são os professores, tirar suas dúvidas práticas e implementá-las logo no dia seguinte nos seus casos do escritório. Aos advogados mais experientes, nós temos a reciclagem por conta desse grande volume da legislação e das alterações que são supervenientes quando ele vem para o mercado de trabalho e deixa um pouco de lado o estudo, e nós sabemos que o estudo para a advocacia ele é permanente. Em 2016, a ESA já preparou diversos cursos para os profissionais da advocacia, entre as quais cursos sobre o novo Código de Processo Civil e Direito Penal, que serão prolongados durante todo o ano. O curso ele parte de uma demanda que nós já temos, junto à classe. Então, por exemplo, nesse ano que tem o novo Código de Processo Civil, que entrou em vigência agora em março, nós já iniciamos o ano com cursos sobre o novo Código de Processo Civil, e isso vai ser permanente durante todo o ano. Aí temos cursos de direito penal, onde você ensina do inquérito ao recurso, passando pela questão da contratação dos honorários, que são questões que dizem respeito ao dia a dia profissional. Temos cursos de direito previdenciário, tanto na capital quanto no interior, cursos presenciais, à distância e online, telepresenciais. As nossas subseções, 15 subseções no interior do estado, contam com antenas para transmissão de cursos telepresenciais. Enfim, constatada a demanda junto à advocacia por um curso específico, nós temos a obrigação de formar
formatar a questão pedagógica do curso, né, todo o conteúdo programático e pedagógico, e também escolhermos professores capacitados para assim ministrar as aulas. O advogado Antunes Filho foi um dos alunos do curso de Direito Eleitoral. Ele afirma que os estudos acrescentaram muito no seu conhecimento. O curso teve uma grade teórica, mas basicamente por ser um ano eleitoral, ser muito conveniente que ele ocorresse nesse período, ele teve uma abordagem prática do que seria necessário esse ano, o que o advogado precisaria e principalmente as inovações que vão ter para esse próximo pleito eleitoral que se avizinha. Por isso, da efetividade plena que teve o curso ministrado pelo professor Vicente Aquino, com a didática muito apropriada e com um foco muito direcionado para as eleições que estão a se avizinhar. Para os interessados em participar das capacitações oferecidas pela ESA, as inscrições podem ser feitas no site esace.org.br ou direto na escola que fica na Avenida Desembargador Moreira, 2355. Tire suas dúvidas sobre o novo Código de Processo Civil. Mande suas dúvidas para a página do programa no Facebook e a cada semana um membro da Escola Superior de Advocacia do Ceará, a ESA, responde para você. Cooperação internacional. Criação de um capítulo sobre procedimentos de cooperação internacional na forma de auxílio, autoridades não jurisdicionais e carta rogatória, autoridades jurisdicionais. Ordem sequencial das decisões. Juízes e tribunais, com algumas exceções, devem obedecer ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. Competência estrangeira. O Poder Judiciário brasileiro será incompetente quando houver eleição de foro estrangeiro em contrato internacional. Vamos conferir agora as dicas dos principais concursos jurídicos com inscrições abertas em todo o Brasil na nossa agenda. Tribunal de Contas do Estado do Pará, inscrições até 24 de abril. E o programa de hoje termina aqui. Lembrando a você que o programa da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, é transmitido na TV Fortaleza, canal 61.4, às quartas-feiras, às 18h30. Assista também um programa inédito na TV União, canal 17, às quartas-feiras, às 19h15. E ainda na TV O Povo, canal 48, às quartas-feiras, às 23 horas. E você pode conferir o horário das reprises do programa através do site da OAB Ceará e também os programas anteriores. Fique informado sobre as atividades da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, no OAB na TV Mundo Jurídico, o programa do advogado cearense. E você tem um canal direto com a gente através da página do programa no Facebook e também através do Twitter, @OABCE. Obrigada pela companhia e até a semana que vem.